Lista 6, exercício 8. Uma fonte de corrente alternada que tem a sua fém variando no tempo, da forma E de t é 0 cosseno de ômega t, é ligada a 3 elementos de circuito, como mostra a figura abaixo. Quais são os diagramas de fasores que representam corretamente a diferença de fase entre a fém, a fonte e a corrente de cada circuito? Bem, como é que a gente vai analisar isso? A gente tem 3 elementos e a gente vai analisar um de cada. Eu vou detalhar um pouquinho para poder entender como é que vai ser construído esse diagrama de fasores. A ideia é, se você tem uma fonte que gera uma diferença de potencial em cima de um elemento, por exemplo, no caso do resistor, isso gera uma corrente de resposta no circuito, certo? Onde a diferença de potencial no resistor é igual à diferença de potencial da fonte. Dessa forma, a corrente de resposta obedece, nesse caso, à lei de Ohm. Simplesmente a fém, que é a diferença de potencial no resistor, sobre a resistência. Isso é, se a fém varia com seno de ômega t, então a minha corrente varia, vai ser Im sobre R, seno de ômega t. Perceba que a fase, aqui podia ser cosseno também, tá? Não faz diferença nesse caso. Aqui, perceba que a fase entre os dois é a mesma. Quando a fém é máxima, a corrente é máxima. Quando a fém é zero, a corrente é zero. Isso é, eles estão em fase um com relação ao outro. Então, o diagrama de fasor é esse aqui, ó. Isso é, o ângulo de fase com a horizontal, que é esse aqui, que é o ômega t, é o mesmo para os dois. Então, os dois fasores ficam alinhados, paralelos entre si. Como é que ele vai variar no tempo? Como é que a gente entende o diagrama de fasor? Isso é, quando os dois estão no estado máximo, sendo de ômega t na vertical, certo? A fém e a corrente vão estar na vertical juntos. Quando vai diminuir no tempo, ele começa a girar para esse lado e quando atinge a horizontal, a componente na vertical é zero. Então os dois vão ser zero juntos. Aí ele começa a girar para o outro lado até atingir o máximo negativo. Os dois vão ser negativos juntos. E assim por diante. Quer dizer, o tempo inteiro eles ficam girando com relação à coordenada de fasores. Os fasores girando no tempo, e isso faz com que, nesse caso, eles coincidam seus máximos e seus zeros. Certo? Esse é o diagrama de fasor, então, da fonte ligada ao resistor. A fonte ligada ao capacitor vai ter uma corrente de resposta assim. Só que agora a diferença de potencial do capacitor, que é igual à da fonte, está ligada, na verdade, à quantidade de carga. A quantidade de carga vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial no capacitor. Mas a diferença de potencial no capacitor é a diferença de potencial na fonte. Então, mas a corrente é a derivada da carga. A corrente é a derivada da carga, então é C vezes a derivada da fém, certo? Da força eletromotriz. Sendo assim, se a força eletromotriz é M seno de ômega t, a nossa corrente vai ser a derivada do seno, que é cosseno, isso é M sobre ômega c. Não, é Im vezes ômega c, certo? Vezes seno de ômega t menos π sobre 2. Aqui passa para baixo, fica 1 sobre ômega c, mesma coisa que multiplicar por ômega c, certo? E cosseno de ômega t é seno de ômega t mais π sobre 2. O que significa? Significa que a fase, que é todo esse termo aqui dentro do seno, da corrente está adiantada, está na frente, em π sobre 2 com relação à fém. Se está adiantado em π sobre 2 com relação à fém, a construção do gráfico de fasores fica assim. Você tem a fém e a corrente adiantada em π sobre 2 com relação à fém. Isso é, a variação de linha do tempo fica assim. Quando a corrente atinge quando a fém atinge o valor máximo, certo? Que seria ele girar para cá, a corrente atinge a horizontal, a componente da corrente no eixo vertical vai ser zero. Então, quando a fém é máxima, a corrente é zero. Por que quando a fém é máxima, a corrente é zero? Porque a diferença de potencial no capacitor vai ser máxima. Como a diferença de potencial no capacitor é máxima, isso é, o capacitor está totalmente carregado, então a corrente que passa por ele é zero. Certo?
Então, aí o fasor começa a girar de novo, até que a FEM atinge o eixo horizontal. Então a FEM vai ser zero e a corrente vai ser máxima. O que significa a FEM zero, a corrente máxima? Se o capacitor está totalmente descarregado, certo? Totalmente descarregado, a corrente sobre ele é máxima para poder carregar ele de novo. Então a corrente vai ser máxima com o capacitor totalmente descarregado. Bom, e assim por diante. Então esse aqui é o gráfico de fasor que representa, no caso, a fonte com o capacitor. Bem, e no indutor? No indutor a gente tem a fonte ligada ao indutor e, novamente, a diferença de potencial no indutor é igual à FEM da fonte. Só que a diferença de potencial, a corrente de resposta do circuito, é de tal forma que a diferença potencial no indutor, que é igual à da fonte, a diferença potencial no indutor é igual a L d I dt. Isso é, o d I dt é igual a FEM sobre L, como a FEM é m seno de ômega t, o I vai ser a integral desse cara, isso é, vai ser menos cosseno. Como é menos cosseno, vai ser Im dividido por ômega L, certo? Você vai integrar isso aqui no tempo, ok? E você vai ter, menos cosseno é, na verdade, seno de ômega t menos π sobre 2. Então, nesse caso, a fase da corrente no circuito condutor está atrasada em π sobre 2 com relação à FEM da fonte. Se está atrasada em π sobre 2 com relação à FEM da fonte, então o gráfico de fasor é dessa forma. Fica a corrente atrasada em π sobre 2 com relação à FEM. Se a gente for analisar a variação dele no tempo, o que ocorre? Quando a FEM é máxima, que ele está exatamente na horizontal, a corrente está na vertical, a corrente está na horizontal, a componente dele na vertical é zero. Então a FEM máxima, a corrente é zero. Quando a FEM começa a girar, quando ela começa a diminuir, né, a componente começa a diminuir, até que chega a zero e a corrente chega ao seu valor máximo. Então quando a FEM é zero, a corrente é máxima. Bem, se você dar uma olhada aqui para o gráfico, você vai perceber o seguinte: quando a FEM é máxima, a derivada da FEM é zero. Então se a derivada da FEM é zero, se a derivada... Não, desculpa. Ao contrário, com a corrente nesse ponto, a derivada da corrente é máxima. Uma derivada da corrente é máxima, então a diferença de potencial é máxima. Quando a FEM chega ao seu valor máximo, quando a corrente chega ao seu valor máximo, a derivada da corrente é zero. Como a derivada da corrente é zero, então o valor da diferença potencial no indutor é zero. Então, quando a corrente chega ao seu valor máximo, você não tem efeito Faraday porque a derivada é zero, certo? Você tem, a DDP vai ser zero. Quando a corrente é zero, é quando você tem a diferença potencial máxima, porque a variação da corrente é máxima. Então, você vai ter o efeito Faraday em seu valor máximo, certo? Então, é dessa forma que fica o gráfico de fasor entre a corrente e a FEM da fonte nesse caso. É isso.